e a luz do nosso amigo divino Mestre Jesus possa nos iluminar hoje sempre. Que assim seja. O tema da noite de hoje é um tema muito interessante. Mulher, onde estão os teus acusadores? Porque é um tema que vai falar sobre violência. E é um tema que nós temos que tomar muito cuidado. É um tema que está até muito na mídia nos dias de hoje. De um jeito ou de outro ele é colocado, ele é explorado. E como ele dizia, a gente vinha conversando no carro, ele me jogou uma bomba na mão quando me botou esse tema. Mas a gente vai tentar trabalhar ele da melhor forma possível. Vamos começar por aqui. Vamos lá. E ele, na lei, nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Esta passagem do Evangelho, atribuído a João, ela conta uma circunstância em que Jesus estava indo para o Monte das Oliveiras e ele foi interpelado por um grupo de pessoas e um doutor da lei que chegou e trouxe uma mulher. Gente, vou pedir uma coisa a vocês, e é importante. Quanto mais atenção a gente dá a alguém que chama atenção, mais ele chama atenção. Então, uma forma da gente trabalhar, vocês têm que entender o seguinte: eu estou acostumado a lidar com esse tipo de circunstância, porque eu já dei muita aula. Então, se eu parar, se interromper, a gente continua. Vamos nos concentrar no tema, vamos relaxar, não se incomodar, porque tanto precisa ouvir, quanto quem trouxe ele também precisa, tem o direito. Certo? Vamos combinar isso juntos? Então vamos continuar. Pois bem, Jesus ele foi interpelado por esse grupo de pessoas que traziam uma mulher. Ela foi jogada aos pés dele e disseram a ele: eis que esta mulher é uma adúltera. E na lei nos mandou Moisés que ela seja apedrejada. Tu o que dizes? Por que ele fez isso? Por que aquele doutor da lei jogou aquela situação aos pés de Jesus? Porque a ideia era que ele falasse alguma coisa contrário ao que estava escrito na lei mosaica. Porque eles sabiam que Jesus era muito amoroso, que Jesus falava sempre de amor. Então eles queriam que de alguma forma ele contradissesse o que estava escrito na lei. Essa era a ideia. Agora vamos pensar, que lei horrível, né? A pessoa ser apedrejada. Como é que uma lei pode existir tal lei? O problema é que nós temos que adequar a ideia que a gente tem das coisas à época em que a lei foi criada. Nós estamos falando de um povo que ainda não era uma nação, era, como a gente costuma dizer, um bando de gente junto, que precisava ter essa ideia. Como você reúne aquelas pessoas naquela época, um pessoal altamente agrário, ex-escravo, e você dá a eles leis para que eles seguem? Qual sua autoridade? A divina. Então Moisés, ele estabeleceu leis. E na lei mosaica, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, aí capítulo 1, tem 3. Capítulo 1 do Evangelho é ótimo, hoje a gente precisa ler para entender. Na lei mosaica há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, que se modifica com o tempo. Mesmo hoje, a nossa lei civil e criminal é baseada na Bíblia. Não é interessante? A base principal do nosso pensamento é a base cristã. Mesmo que o nosso Estado seja laico, ou seja, nós aceitamos todas as religiões, mas nós não agimos, o governo não age com base nelas. Isso é ser laico. Mas nós temos essa base. E na época, para que Moisés pudesse
organizar o povo, ele criou mais de 600 leis. E essas leis, elas estão em Deuteronômio. Lá a gente vai achar coisa interessante. Por exemplo, se você tivesse uma criança, um menino levado, não escuta a mãe, não escuta o pai, você chega, adverte, briga e ele não obedece, você chegava com esse menino, levava até o templo, chegava lá e dizia assim: ele é desobediente e não honra pai e mãe. Ele seria apedrejado até a morte. Vê como é interessante? Depois eu converso com você. Agora eu estou dando a palestra. Agora eu não vou falar com você. Vamos em frente. Então, no próprio Deuteronômio a gente tem o seguinte, no capítulo 22, versículo 22. Se um homem for achado deitado com a mulher que tem marido, então ambos vão morrer, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminaremos o mal de Israel. Vamos ver essa última parte. Eliminar o mal. Como é que você prende alguém na cadeia se não existe cadeia? É um acampamento. Vocês estão andando no deserto. Ou você bane, ou você mata. E era o pensamento da época. O pagamento era com a vida. Tanto que a recompensa era uma longa vida. A recompensa que Deus nos daria era ter uma longa vida, ser fértil, ter muitos filhos, continuar a sua árvore genealógica, digamos assim. Aí a gente pensa, não, mas na Bíblia, a Bíblia é muito machista, tem esse pensamento. A Bíblia tem um pensamento patriarcal, ou seja, a base dela, o poder era feito para o homem. Essa é a base que a gente encontra. Então, na sociedade judaica da época, a gente precisa entender esse pensamento. O cuidado também com relação à mulher era muito superior às outras comunidades que havia em torno do grupo de Israel. Para muitos povos, que não o povo judeu da época, os israelenses, os israelitas, a mulher não valia mais do que um boi, uma vaca, era uma propriedade. O israelita não via assim. Tanto que tem em Provérbios que sua mulher é mais preciosa do que um rubi. Ela é mais preciosa do que uma joia preciosa. Como eram famílias fechadas, pequenas, imagine uma aldeia israelita. Ela teria 10 casas, 20 famílias. E como eram pessoas simples e pobres, muitas vezes a mesma família vivia na mesma propriedade. Se existia um pequeno pedaço de terra, toda a família trabalhava lá. Quem era o chefe da família? O pai ou o irmão mais velho. Aí imaginemos que em uma dessas circunstâncias, um dos irmãos morre. O irmão mais velho morre. E eles moram na mesma propriedade. 5 irmãos, gente. Um irmão morreu, o mais velho, que era quem tomava conta. O próximo irmão tem por obrigação casar com a mulher dele, se ela não tiver filhos. Por quê? Para não deixá-la desamparada. A mulher não herdava nada. Ela não herdava nenhuma propriedade, porque a propriedade é da família. Ela não era dividida como a gente divide, você fica com isso, porque fazia parte da família, a família não se dividia. Então a mulher estava desamparada, o que ela tinha que fazer? Ele assumia ela como esposa, ele tinha que casar com ela. Ao ponto que se ele se negasse a casar com a esposa, ela tinha o direito de ir ao templo, dizer em público que ele se negava, um juiz ia com ela até ele, e exigia que ele se posicionasse. Se ele dissesse que não queria, a casa dele seria marcada como aquele que não protegeu, não deu continuidade à família do irmão. Ele tinha que contrair núpcias com a esposa do irmão falecido.
Se ele não fizesse isso, ele seria conhecido, reconhecido, a casa dele seria apontada como aquele que não deu continuidade à família do irmão. Veja como isso é sério. Ele ficaria marcado na sociedade, porque ele abandonou a mulher à própria sorte. Então existia toda uma forma, ao mesmo tempo, dura, mas ao mesmo tempo havia já uma ideia de proteção do pensamento feminino, da vida da mulher. Agora, situações esdrúxulas. Há uma outra parte no próprio Deuteronômio que diz que se uma mulher fosse estuprada, ela era virgem, e ela fosse estuprada, o estuprador descoberto tinha que se casar com ela e indenizar a família e passar o resto da vida cuidando dela. Não podia se separar dela, porque Moisés previa o divórcio. Ele aceitava o divórcio. Aí a gente vê que absurdo. Uma pessoa é agredida, violada, e ela tem que casar com o violador. Mas aí vamos pensar na época. Depois de ela agredida, não mais sendo virgem, ela casaria com quem? Isso era uma das bases do pensamento da época. Ela não era casada. Então, como ela entraria no relacionamento? Haveria sempre esse peso sobre ela. O indivíduo tinha por obrigação cuidar dela para o resto da vida dele. Em situação complicada, mas senão ela ficaria desamparada. Porque a própria família não poderia fazer nada por ela, porque os irmãos ou alguém não podia casar com ela. E se a mulher não estivesse casada, não teria condições. Aí a gente vê, não, mas a mulher, a ideia é que a mulher é sempre numa condição de segunda classe, ela não podia fazer nada. Ao contrário, a gente vê várias mulheres, até em textos de provérbios, e fala que a mulher negocia, defende a família, negocia, cuida das terras, administra coisas. A mulher não era impedida. Mas é aquela história. O direito dela acabava quando começava o mundo. Ainda tinha essa mentalidade. Na pergunta 818 do Livro dos Espíritos tem essa colocação. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Porque, incrível que pareça, até hoje, existem países que ainda cometem o crime de apedrejamento. Ainda existe essa mentalidade. Países que ficaram, digamos assim, regiões que ficaram paradas no tempo. Pelo Oriente Médio, de vez em quando a gente recebe notícia de um fator horrível desse. Mesmo o governo desse país tentando evitar, colocando leis contrárias, mas isso ainda é muito forte. Isso ainda é muito forte na cultura. É algo que a gente vê o quanto é importante. Educação, o esclarecimento e a cultura das pessoas. Então veja, de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Então, se uma coisa a gente tem que admitir que diminui essa questão do excesso da violência contra as pessoas, é a educação que elas recebem. É o esclarecimento às pessoas. É a chance dela ver a vida de uma outra forma, que senão aquela presa dentro do seu mundinho. E a gente vai começar então a ter uma sociedade melhor, quanto mais esclarecida, mais acesso à informação, ao conhecimento ela tem. Quanto mais fechada, quanto mais resumida, pior é, mais difícil é. Porque eu brincava muito com essa expressão, mas uma certa oportunidade,
naquela época que estava cantando muita Macarena, um amigo me contou uma situação muito interessante, que ele tinha um parente muito religioso e ele não admitia sequer que se ligasse a televisão em casa. Rádio só se fosse numa rádio que passasse músicas religiosas e mais nada. Era aquele tipo de pessoa assim, muito rigorosa mesmo, pai de família da antiga, que a mulher tinha que obedecê-lo, daquele jeito tradicional mesmo. E ele tinha um menininho de seus 3, 4 anos. Aí um dia ele foi para a casa dos parentes. Na casa dos parentes ele não conseguia evitar que o pessoal escutasse música. E de repente começa a tocar a música no rádio. O menino de 3 anos prontamente começou a dançar a Macarena, por desespero dele. Ele já sabia dançar. Porque você não consegue colocar-se numa bola de vidro onde a vida não vai te trazer informação. É preciso educar, esclarecer, mostrar, dar uma base. Mas uma base de forma que a pessoa possa olhar a vida e conhecer as coisas. Porque se você não educar seus filhos e seus netos para a vida, quando ele for lidar com uma situação difícil, o que ele vai fazer? Ou ele vai ficar perdido, ou ele vai achar que tudo aquilo que ele sabia até hoje é uma mentira. Porque ninguém nunca esclareceu, ninguém nunca conversou, nunca houve uma conversa aberta sobre qualquer assunto. E é preciso se conversar. É preciso se esclarecer as pessoas. E a gente vê que, como nos diz, isso Kardec, ali em 1865 em diante, nos livros da codificação, já abordava essa realidade. Já nos trazia esse problema de que isso ainda existe pelo atraso nosso próprio. E a gente sabe que mesmo vivendo num planeta onde nós temos grandes avanços científicos, grande parte da população ainda está preso a preconceitos, ainda está preso a pensamentos bastante antigos. Porque existe uma diferença entre avanço tecnológico e avanço moral. Nós temos grandes avanços tecnológicos, mas o avanço moral ainda é lento. Nós somos capazes de nos comunicar instantaneamente em quase todo local. Hoje você pode, através de um celular, falar com alguém no Japão, ainda olhar para o sujeito, falar ao vivo com ele, mesmo que seja para discutir e trocar palavrões uns com os outros, o que não faz sentido. Usar o que nós temos para nos fazermos melhor, não para piorar a coisa que já está ruim. Vamos em frente. De acordo com a ONU, nós temos os direitos fundamentais da mulher, são 12. Aí é interessante, eu estava pensando, já existe o direito da pessoa humana, o direito do indivíduo. Por que o direito das mulheres à parte? Porque se você diz que todos os homens, todo ser humano tem direito à liberdade, à vida, à educação, você está incluindo todo mundo. Mulher. Então por que especificar o direito das mulheres? Porque em muitos lugares ele estava sendo negligenciado. Então o clamor pela necessidade de se olhar essa realidade levantou essa necessidade. Mas nós precisamos trabalhar a ideia de que a gente não pode separar a humanidade, sair categorizando simplesmente. Quando a gente fala todos nós, estamos falando no plural. É aquela história que começou algum tempo atrás, se não me engano, começou com Sarney. Acho que foi Sarney, Fernando Henrique, agora me falou. Acho que foi Fernando Henrique. Que ele começava brasileiros e brasileiras. Ah, sim. Como se quando ele falasse brasileiros, ele não estivesse falando de todos nós. Mas se ele falasse brasileiras, ele era simpático ao público feminino e chamava mais atenção. Começou daí a ideia. E a gente vai nesse caminho, se esquecendo de uma coisa básica, que todos nós, independente de cor, raça ou credo,
temos esse direito. A Constituição, nos direitos fundamentais de 1988, diz o seguinte: são dirigidos a todo ser humano em geral, sem restrição de credo, nacionalidade, convicção ou política, ainda mais sexo ou orientação sexual. Você não pode ser um cidadão de segunda classe por ser mulher. Você não pode ser um cidadão de segunda classe por ser homossexual. Você não pode ser um cidadão de segunda classe por motivo nenhum. Mas nós ainda estamos brigando se somos brancos, negros, pardos, se somos índios, que descendência temos. E nós dizemos o seguinte: não, isso não importa. Até o momento que a gente começa a discordar politicamente. Aí parece que tudo importa de novo. Será que a gente precisa trazer isso em pauta? Porque uma coisa importante que a gente tem que ter em mente: preconceito existe, de todo tipo. Machismo, sexismo. Você tem todo tipo de preconceito. Racismo. Nós temos. Existem pessoas racistas? Existem. Porque isso está ainda inato no indivíduo. Agora a gente tem que entender que isso não é só um processo educacional. Isso também pesa. Isso não é só um processo social, também pesa. Mas isso é a bagagem que a gente traz. A condição em que a gente se encontra. Porque nós podemos ter uma condição social muito boa, um excelente emprego, nós temos uma condição educacional que foi excelente, nos formamos nas melhores universidades e podemos ser uma pessoa preconceituosa, como podemos ser uma pessoa totalmente livre disso. Não é porque alguém é rico que ele é preconceituoso. Mas você já notou que quando aparece alguém com muito dinheiro, a gente já fica com raiva dele só porque não encostou o carro? Tem que sair, deve ter roubado tanto. A gente já tem isso em mente. Se eu sou pobre porque ele é rico. Será? Porque muitas vezes assim, eu sou contra a riqueza. Bom, se você a conseguiu desonestamente, que coisa horrível. Mas se aquela riqueza, você teria a mesma quantidade de trabalho que ela gera? Porque o fato de você estar rico hoje não significa nada. Porque nós vamos devolver tudo aquilo. Conta-se até a história do sujeito muito rico e disse que quando ia morrer não ia deixar nada para ninguém, nem para a família. Ficou zangado e não deixou nada para ninguém. Aí deu ordem ao filho mais velho que quando ele morresse, botou no testamento, ele juntasse toda a fortuna, transformasse em barras de ouro e enterrasse junto com ele no caixão. Ele queria levar tudo. Aí todo mundo ficou naquela expectativa na cidade, né? O sujeito vai morrer, vai vender tudo, e agora? Aí na hora do caixão, todo mundo esperando o ouro e nada não vai aparecer, não vou enterrar o sujeito com ouro não. Aí no último minuto, quando o caixão ia descendo para a cova, o filho, espera um minutinho, abre o caixão. Ele abriu, ele passou um cheque, escreveu o valor, cruzou, disse, lá em cima ele desconta. Pode fechar. A gente não leva nada. Mas o mais importante, riqueza, pobreza, abundância, escassez, são condições necessárias que a gente pode experienciar no processo evolutivo. Então, tomar posições de ódio, de ressentimento de uma coisa ou de outra, burrice. A gente tem que trabalhar pelo equilíbrio. A gente tem que trabalhar pela dignidade, porque a miséria, a fome, só existe por nossa condição de egoísmo. Da humanidade ainda. A gente não precisa aprender isso. A gente precisa entender isso. Então quando a gente fala de amor ao próximo, é com todos.
Que maior prova de amor eu posso ter a meu semelhante se eu sou uma pessoa com grandes recursos financeiros do que produzir emprego, renda, saúde, educação para as pessoas que quiserem, que estiverem dispostas a trabalhar comigo. Uma única pessoa pode fazer dezenas e dezenas de centenas de pessoas felizes, porque ofereceu um meio de subsistência, de equilíbrio, de vida. Da mesma forma, aquele que está na condição de subalterno tem que fazer por valorizar a si mesmo e seu trabalho. É aquele pedreiro, trabalhava muitos anos, já perto de se aposentar naquela firma, já meio chateado, cansado, não queria mais fazer nada. O patrão chegou para ele e disse: olha, eu quero que você construa a última casa, capriche, é a sua última casa. Ele foi lá, trabalhou na casa, mas já na má vontade, sem ânimo. Não fez um trabalho assim perfeito não, deixou uma coisa aqui e ali, não se esmerou mesmo, porque ele já estava cansado, trabalhou a vida toda, não tinha a casa dele, muito chateado, e não fez um bom trabalho, mas terminou. Quando ele concluiu o trabalho, o patrão chegou lá, viu que a casa estava pronta, e disse: ótimo, bom, esse é meu agradecimento pelos anos que você trabalhou comigo, a casa é sua. Entregou a chave a ele. Aí ele parou, olhou para casa, ele podia ser tão melhor. Porque o que importa para nós, não importa o que seja que a gente faça, você tem que fazer bem feito, fazer com amor. Outro dia nós estávamos vendo eu não sei se ele era médico ou enfermeiro, porque não se falou, mas o pai estava com a criança no colo, menino recém-nascido, menino de o quê? 5 meses, 6 meses, que tem que tomar. Quem é pai já sabe aquelas 2 vacinas dolorosas na coxa. Ah, sim. Aquela criança chora muito, é um aperreio. E ele começava a brincar com a criança, cutucando a criança, faz ela rir. Quando a criança estava no auge da brincadeira, ele dava injeção. Aí ela parava, aí ele começa a brincar 5 minutos, uns 5 minutos, conversando, brincando. Quando a criança estava no auge da gargalhada, ele deu outra injeção. É você fazer algo que você gosta, da melhor maneira possível. Ei. Aí diz assim: ah, mas ele é um profissional de saúde. Mas eu. Um jovem, trabalhando numa rede de lanchonete grande, estava lá num shopping center desse da vida, e ele reparou uma coisa interessante. Um senhor que tinha paralisia cerebral. Ele pediu para comer, levaram, botaram na mesa, só que como ele tinha dificuldade motor, ele não estava conseguindo se alimentar dele. Ele saiu, pediu licença à pessoa e começou a sentir na boca. Ninguém mandou não. Ele era um dos assistentes, ele estava lá dentro do balcão. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer aquilo, mas ele viu a situação, se tocou do nível de dificuldade da pessoa, e a pessoa ficou agradecida. Como é que a gente sabe disso? Porque uma outra pessoa que estava comendo viu e achou aquilo incrível. Um ato simples de amor ao próximo. Um ato humilde de bem-estar com o próximo. Era um atendente de lanchonete, mas ele estava fazendo o melhor que ele podia. Não importava quem ele estava atendendo, mas se ele pudesse atender, ele atendia. Viu uma pessoa que precisava de ajuda, foi lá e ajudou. Isso é o que a gente precisa trabalhar em nós e na nossa sociedade. A gente precisa entender, e mesmo quando a outra pessoa pensar diferente de nós, a gente tem que entender por que ela pensa assim. Há os seus motivos, há as suas razões. A gente vive num momento que ou você aceita o que eu penso ou eu não gosto de você. Isso não existe. Eu posso discordar de você e a gente continua amigo. São pontos de vista diferentes. Eu tenho um amigo que eu gosto muito, que de vez em quando ele para e olha para mim assim: não sei como você é meu amigo. Eu disse: por quê? Porque eu sou tão diferente de você, eu tenho opiniões tão radicais, e você continua meu amigo. Digo: mas você é sincero, você me diz que tem suas opiniões radicais. Eu conheço você, sei quem você é.
Você nunca chegou para mim e disse que não era assim. Eu gosto de você do jeito que você é. Não concordo com você, mas você é gente boa. Aí ele caía na risada. A gente é amigo até hoje. Aí vamos continuar lá com Jesus. Como insistissem que Jesus dissesse alguma coisa, porque falaram para ele, ele olhou a mulher lá, se abaixou e ficou escrevendo no chão, não disse nada. Como eles insistissem que ele tomasse uma posição, porque ele tinha que ser contra ou a favor, sim ou não? É preto no branco. Tinha que ser preto no branco, não tinha meio termo. Lembra alguma coisa? A gente está vivendo um momento desse, né? Não existe meio termo, ou você é a favor ou é contra, é sim ou é não. E o pior de tudo é que a pessoa pressiona, quer um posicionamento, e se você disser o que você pensa, fica com raiva de você. É verdade. Aí ele disse: aquele entre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Eu estava lendo sobre, eu comecei a ler Deuteronômio todinho por causa disso aqui. Na próxima encarnação tu me paga. Eu tive que ler Deuteronômio todinho por causa desse. Brincando, foi um prazer. É que a gente conhece há muito tempo, né, nego? É verdade. Aí uma coisa importante, quando alguém ia ser apedrejado, quem atira, pela lei judaica, quem atira a primeira pedra é a testemunha. A quem viu e acusa. E uma coisa, não se podia acusar ninguém e condenar sem no mínimo 2 testemunhas. Então quem estava trazendo a mulher tinha que dizer: eu vi, ela é, e eu jogo a pedra. Primeiro jogava ela, que acusava, depois o restante acompanhava. Isso está na lei. Aí ele coloca: atire a primeira pedra, dê testemunho do crime dela, você que também não cometeu nenhum. Aí nos conta a Bíblia que as pessoas pararam, começaram a pensar, e primeiro saiu os mais velhos, né? Cabelo branco já viu, que a gente já viu na vida e já fez, aí começou a sair fininho, foi saindo os mais velhos. Tinha os mais empolgados, mais novos, que queria ver como é que era, o que estava acontecendo, quero participar, mas quando viu que o negócio era mais pesado, saiu também. No final ficou só os 2. Todo mundo foi embora. Aí a gente vem para cá. Pergunta 201 do Livro dos Espíritos. Em uma nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? De certo, pode. São os mesmos os espíritos que animam homens e mulheres. Então, pelo amor de Deus, ser machista ou feminista não vai ajudar em nada. Você vai ter que experimentar as duas coisas. Se você começar a ficar com raiva de um, não adianta que você vai experimentar. Eu costumo dizer à minha esposa que você é uma mulher horrível. Se for baseado no que eu sou hoje, é uma tristeza. Mas a gente brinca muito com isso. Ela vira para mim e fala assim: eu não quero voltar a mulher não, porque mulher sofre. Tem que estar bonita, tem que ser inteligente, tem que cuidar dos filhos, trabalhar fora, dar conta de casa. Aí às vezes eu digo assim, às vezes eu me sinto oprimido. Porque a gente escuta muito assim: a mulher faz tudo e o homem não ajuda. Não sei se eu vim com defeito ou a minha geração que veio, porque eu não consigo pensar assim. E olha que eu tinha tudo que pensasse assim, porque fui criado no meio de 4 mulheres. E eu era o mais novo. Então imagine o filhinho da mamãe, né, o protegido. Se eu chegasse a 1 metro da cozinha, eu via aquela história: cozinha não é lugar para homem, saia daqui. Pegar uma vassoura, então nem pensar. Era para ser o homem mais machista e mimado do mundo. Mas fui educado pelo contrário. Aí, às vezes eu escuto esse tipo de colocação e eu fico chateado. Aí eu me falo: por que eu estou chateado? É verdade, a maioria dos homens não ajuda mesmo.
Porque a gente também foi ensinado e educado dessa forma. Só que a realidade mudou. Se a mulher não sai em casa para ajudar a trabalhar, os dois passam fome juntos também. É a realidade social. Sabe por que a mulher saiu de dentro de casa e foi para a rua trabalhar? Por causa da Segunda Guerra, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Não havia homem para trabalhar. Aí tiveram que chamar as mulheres. Aí descobriram que elas trabalhavam muito bem, obrigado. Fazia qualquer coisa, porque é um ser humano igual ao outro. Mas não somos exatamente iguais. Pensamos diferentes, agimos diferentes. Um homem ou uma mulher tem pensamentos diferentes. Isso é inevitável. Até a nossa constituição física é diferente. A maneira com que a gente pensa é diferente. Porque é uma questão mesmo evolutiva da espécie. Mas nem por isso a gente vai desmerecer. Ó, gente, o orador sou eu. Concentra pra cá. Olha pra cá. O orador sou eu. Olha pra cá. Eu tô vendo os olhinhos, tô de olho. Não pode dizer não, Tô de olho, tem que olhar pra cá. Não distrai não. Aí vem. São iguais perante Deus o homem e a mulher que têm os mesmos direitos? Aí a resposta dos Espíritos. Não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então nós, homens ou mulheres, temos os mesmos direitos e os mesmos cuidados. Então por que a gente precisa de uma delegacia da mulher? Porque a gente precisa quebrar certos comportamentos. Certas coisas que não fazem mais parte, não tem mais necessidade de existir na sociedade. Existem homens que agridem mulheres, isso é horrível. Mas existem mulheres que agridem homens, isso é horrível. O problema é a violência. O problema é que o homem fisicamente é mais forte. Aí a gente ouve aquela história. Algumas exceções, né? Porque a gente apanha. Eu mesmo apanho na minha, se brincar. A bicha gosta de fazer negócio de musculação, muay thai, luta. Se eu der bobeira, se Chico foi para a delegacia da mulher, você pode dizer, foi uma surra que o bichinho levou. Hoje eu apanho para você em casa, se ela ver essa palestra. O que nós precisamos é combater essa ideia mesmo da violência. Porque quando a gente ouve esse tipo de circunstância, que a gente vê na mídia, e o pessoal conta nos mínimos detalhes, ela vinha andando por essa rua, ela sentava nessa cadeira, e porque isso dá ibope, o pessoal gosta de assistir a desgraça. Por incrível que pareça, o número de mulheres agredidas pelo homem, pelos próprios companheiros no ano de 2015, acabei usando o assunto que eu quero falar, foi menor do que o contrário. Houve mais homens agredidos por suas esposas, mortos por suas esposas, do que ao contrário. Isso está no mapa da violência de 2015. Mas então por que a mídia não fala sobre isso? Porque não vai dar ibope, ninguém vai assistir. É a onda do momento. Está errada? Não, a gente tem que evitar qualquer forma de violência. E as pessoas que afirmam que estão agredindo, por quê? Porque eu amo essa pessoa, eu não posso admitir que ela tenha outro. Isso não é ou não, é posse. A pessoa que age assim, ela não ama. Porque quem ama não agride, não mata, não ofende, não distrata. Isso é uma atitude egoísta. É uma pessoa que só pensa em si mesma e em mais ninguém. É só isso. É uma doença. Aquela pessoa, ela precisa ser tratada, ela precisa mesmo, se for o caso, ser presa. Agora você precisa passar por lá para terminar. Não, microfone não. Aqui eu estou conversando. Não. Senta ali, vá para lá, junto com sua mãe. Tá certo? Não tem microfone não, estou falando. Não, tem não. Pode não. E aí? Bora, vamos lá, vamos continuar. Se você quiser ficar aí, vai ficar aí falando sozinho. Pode ver. Acabei Oi? a gente assistir a reunião. Isso é perrengue, deixa eu A gente precisa assistir a reunião. Os espíritos reencarnam como homens
ou como mulheres, porque não têm sexo, visto que eles cumprem progredir em tudo, cada sexo como cada posição social. Lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso ensejo de ganhar experiências, aquele que só como homem encarnasse só saberia que sabe os homens. Então, se você está aí firme e forte, defendendo a honra do seu bigode, não se preocupe, vai usar saia. Vai. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos passar pela experiência. Vai ter a oportunidade disso acontecer. Isso é que a gente precisa botar na cabeça. Porque como espíritas, a gente precisa ver as coisas desse ponto de vista. Fazer as nossas escolhas e pensar na nossa vida do ponto de vista que esse não é a única experiência, o único momento que nós temos na Terra. Você não. A gente vai continuar progredindo. Eu estou com um parceiro agora de palestra. Isso. Eu disse a vocês que não me incomoda. Vamos continuar. Uma das coisas mais difíceis que a gente vive é justamente a diferença entre o que a gente pensa e o que a gente faz. Segundo a nossa querida Joana de Ângeles, é um dos grandes motivos para a nossa sociedade hoje, para tudo que ela está. Essa dor, digamos assim, que faz com que a maioria das pessoas acabe vivendo esses momentos de vazio existencial, é justamente essa briga da nossa própria consciência. A gente que vai se aproximando da realidade espírita, a gente tem que pensar nisso. Como eu posso colocar que aquela pessoa, ela é errada, ela é uma má pessoa pela opção sexual que ela escolhe? Qual é o meu direito? Qual é o ponto de vista, onde eu vou me apoiar para tomar essa colocação? Cada um é responsável por seus atos e vive a sua vida da melhor forma possível. Eu posso não concordar ou discordar da maneira com que você vive, mas daí, de agredir, ofender. Por quê? Para quê? O que você ganha com isso? Nada. E você passa para lá. Passa para lá e sente. Ou sente na cadeira. Senão você não está sendo um bom menino. Vamos em frente. Tá dando para acompanhar bem? Isso que importa. Aí, ó. Olha para cá. Esqueça aí. Vamos em frente. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Lembra o que eu disse? Isso. Você precisa de duas testemunhas. Tinha alguém acusando ela? Não. Eu também não te acusarei. Vai e não peques. Aí o que é que Jesus fez? Ele soube dar a resposta. Ele não disse nem que o sim, nem disse que o não. Ele só chamou a responsabilidade daquele que o faria. Você vai acusá-la? Acuse. Mas você também não tem nada para se comprometer? E muita gente até se pergunta: e cadê o sujeito da história, né? Ele fugiu, foi esperto. Ele escapou. Ou toda a situação foi montada só para que aquilo fosse jogado nas costas de Jesus e a pobre mulher quer pagar o pato. Vê como as coisas são complicadas. No tempo de Jesus já tem briga por isso. Não é só no Brasil. E tem divergência. Na época ela também. E era um grande problema. Porque eles queriam que Jesus tomasse uma coisa, tomasse uma atitude que fosse contrária. Ele dizia: vim dar cumprimento à lei. Mas não necessariamente a lei mosaica. A lei de Deus. E mesmo quando ele interpretava a lei mosaica, ele fazia isso de modo a colocar o ponto de vista da bondade de Deus. Vamos em frente. Não, sente aí. Não, você já passou. Você já passou. Sente lá. Sente lá. Não, sente lá. Continua aí. Pergunta 821. As funções que a mulher é destinada pela natureza têm uma importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Sim, até maior. É que ela lhe dá as primeiras noções da vida.
Que ela não, por mais do que o homem. Eu conversava isso até com uma psicóloga outro dia. E ela diz assim, o papel da mãe é estabelecer esse laço de amor tão profundo com o filho. E sabe qual é o papel do pai? É mostrar ao filho que a mãe não pertence a ele. Porque quando ele chega e fala assim, ela é minha mãe, eu falei, não, ela é minha esposa. É verdade. Ele precisa desse choque de que a mãe não pertence só a ele, não. Ele pertence, é toda uma história. Não é assim tão simples. Não é só o ponto de vista dele. O pai entra, muitas vezes, como aquele que é o que diz o não, o que controla, embora hoje em dia, na nossa sociedade, isso seja uma coisa que deve ser dividida entre o casal. A mãe não só pode ser aquela que diz sim o tempo todo. Ela também tem que ser aquela que educa. E nós vivemos uma realidade cruel. É de que muitas mulheres são deixadas para cuidar dos filhos sem a presença do pai. Se você é homem bastante para engravidar uma mulher, seja homem bastante para cuidar dos filhos. Se você não quer viver juntos, tudo bem. Mas a criança não tem nada a ver com isso. Ela vai ter que ser cuidada, orientada e esclarecida pelos dois. Faz falta tanto a presença da mãe quanto a presença do pai. Nós vivemos uma época que temos muitas famílias em situação precária. Sem a presença do pai, sem a presença da mãe. Evidentemente que ninguém vai chegar nessa situação, ninguém vai ir a essa situação sem haver uma certa necessidade. Mas a gente precisa valorizar, acima de tudo, a família. Numa condição ou noutra. Como espíritas, a gente não pode achar que só um lado está certo. A gente tem que defender a mulher. E a gente não tem que ver o homem como um processo todo. A humanidade, mais do que nunca, chega num momento em que a gente tem que aprender a respeitar. Mesmo que você discorde de mim. Mesmo que você não me entenda. E não porque eu não concordo com você, eu sou contra você. É questão de tolerância. E essa é uma atitude que a gente está tendo hoje. Se eu não concordar com o que você disse, então eu estou contra você. Eu sou contra você. Eu estou totalmente errado. Só porque eu não concordo. Mas a minha base pode ser diferente da sua. Então vamos sentar e conversar. Hoje em dia parece difícil, que ninguém mais quer ouvir. Ninguém mais quer dialogar. E diante desse tipo de pessoa, você se cala e sai. Não vale a pena. Não vale a pena ficar discutindo à toa, trocando palavrão, perder a amizade. Se você sabe que não adianta, faz uma prece para uma pessoa, faz uma prece leitória e siga seu caminho. Agora, nós precisamos trabalhar juntos para diminuir o sofrimento humano como um todo. Independente de gênero, de classe, de raça social, de raça, condição social, o que for. Então a gente tem que pensar grande e aberto. Mas sem esquecer que a época, a situação, o momento que a gente vive, tudo isso influi. A nossa sociedade hoje, como ela é? Como ela se encontra? E nós precisamos participar e ver o que é que a gente pode mudar e oferecer também. Vai. Falou Jesus, pois, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A gente que se diz espírita, cristão, voltados à religião, a gente precisa mais do que nunca trazer ao nosso dia a dia a nossa existência. Porque essas situações que a gente encontra no dia a dia pode acontecer a qualquer momento. Você pode encontrar alguém que lhe faça exercitar a sua paciência, sua benevolência e mesmo a sua educação. E quando é gentil assim, alegre é bom, e quando é bravo, e quando é ignorante, e quando é uma pessoa lúcida e agressiva, porque quer ser.
É verdade. Não é mais complicado? Então, em tudo que nós fizermos, procuremos fazer o bem. Nós vivemos um momento na sociedade bastante tumultuado no sentido das opiniões. Porque a gente descobriu que todo mundo pode dizer o que quiser na internet. Aí cada um dê seu ponto de vista, sem ouvir o que o outro está dizendo. E a coisa mais difícil é a comunicação. Porque quando a gente se comunica, eu estou falando uma coisa, talvez eu não seja claro bastante e você entenda errado. Talvez do seu ponto de vista eu esteja falando algo que você não concorda. Quando a gente se comunica, nós corremos esse risco. Por isso que o diálogo, a leitura, o conhecimento é fundamental. Não basta que alguém suba numa tribuna espírita ou qualquer que seja e diga alguma coisa. Você precisa conferir, entender o que ele disse, por que disse, para que aquilo possa se refletir na nossa vida. Não adianta a gente passar uma hora aqui falando de Jesus se a gente não consegue ter uma hora de paciência. Se a gente não consegue vencer prestando atenção durante uma hora. Vamos nos colocar. Todas as oportunidades que batem à nossa porta são oportunidades de crescimento. Então nós vivemos num momento em que a violência deve ser combatida em todos os sentidos. A violência contra a mulher, contra o homem, a violência contra o ser humano, falada, escrita, não importa. Nós vivemos essa realidade. E está em nossas mãos apoiarmos os homens que amanhã vão decidir o que vai ser das nossas leis e do nosso país. Façamos uma excelente escolha. Vamos nos debruçar a realidade, porque tem gente que vai e fala assim, bom, não adianta, é melhor não votar em ninguém e não fazer nada. Então você está vendo uma mulher ser agredida na rua, espancada, e você vai olhar e vai dizer, não faça nada. Liga para a polícia, vai lá e está para frente. Você vai ver uma criança ser morta e você não vai fazer nada. Você vai ver um assalto e não vai ligar para a polícia. Você vai ser omisso. Se nós formos omissos, nós estamos compactuando com o que está errado. A sociedade não muda. Nós não nos tornamos melhores. Aí vamos dizer, outra pessoa que tome a iniciativa. E a nossa consciência como é que fica? Porque nos ensinava ele, fazeis aos outros o que gostaria que os outros me fizessem. Eu estou fazendo isso? Eu estou contribuindo na minha vida, no meu trabalho, na minha família, para fazer a minha vida melhor e a do meu próximo melhor? Até um bom dia é importante. Uma ação simples como um bom dia é importante. Não. Aí bota a camisa. Aí tá feio, bota a camisa. Você não está no campo de futebol? Quer chamar a atenção de bota a conta. A culpa nossa já acabou. Vamos fazer a nossa prece.